A engenheira foi subestimada como idosa na velha ponte, mas sua verdade esmagou a arrogância jovem. Dona Elsa, aos 70 anos, era uma figura querida no pitoresco vilarejo de Águas Claras, um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar e o cheiro de café fresco e bolo de fubá pairava no ar como uma promessa constante de aconchego e familiaridade. Seu cabelo branco, outrora cor de ébano, emoldurava um rosto marcado por rugas que eram mais histórias do que tempo, e suas mãos, apesar das calosidades do crochê diário, mantinham uma destreza surpreendente. Para os moradores, ela era a gentil senhora que contava causos na praça, preparava os melhores doces e sempre tinha uma palavra de conforto e sabedoria popular para qualquer problema que surgisse. Ninguém, a não ser talvez seu neto Pedrinho, de 12 anos, e o velho Vicente, um fazendeiro local com um olhar de quem viu muito da vida, imaginaria que por trás daquela doçura e aparente simplicidade se escondia Rosa Silva, uma engenheira estrutural brilhante e apaixonada, cuja carreira promissora foi brutalmente ceifada por uma injustiça devastadora anos atrás, deixando em seu lugar uma cicatriz profunda, mas também uma resiliência inquebrável. Um passado doloroso que Elsa guardava às 7 chaves, raramente compartilhado, mas que, paradoxalmente, a mantinha afiada, pois ela secretamente revisava velhos projetos e teorias complexas de engenharia, mantendo sua mente em constante atividade. Pedrinho, à luz dos olhos de Elsa e seu confidente mais fiel, era seu aluno secreto. Ele via na avó uma mestra, fascinado pelos enigmas matemáticos que ela desvendava com uma facilidade assombrosa, muito além do que a escola ensinava. Todas as noites, sob a luz fraca da lamparina na pequena cozinha, eles exploravam o universo dos números e da física, e Elsa passava para o menino todo o conhecimento técnico e ético que lhe foi roubado profissionalmente, plantando nele a semente da retidão e da competência. Naquela manhã em Águas Claras, a notícia quebrou a rotina tranquila do vilarejo com a força de um trovão. A Ponte dos Murmúrios, uma estrutura antiga e amada que há mais de um século ligava o vilarejo à cidade vizinha, o principal acesso para escoar a produção agrícola e para o transporte de doentes, começava a ceder perigosamente. Suas rachaduras alarmantes prenunciavam um desastre iminente. O prefeito Gomes, um homem honesto e bem-intencionado, mas inexperiente em crises técnicas dessa magnitude, convocou às pressas especialistas da capital, esperando um milagre que salvasse o principal acesso e o coração da comunidade. Chegou então o Dr. Armando Castro, um engenheiro jovem, impetuoso e imbuído de uma arrogância que só a ignorância da verdadeira experiência pode forjar. Com sua equipe de assistentes recém-formados e seus equipamentos de última geração, ele inspecionou a ponte, mas seus métodos modernos pareciam falhar em compreender a alma da velha estrutura, ignorando os sinais sutis que só o tempo e a observação atenta poderiam revelar. Na praça central, onde o prefeito Gomes, os vereadores e uma multidão de moradores preocupados se reuniam em pânico, Pedrinho e Dona Elsa escutaram o Dr. Armando proferir seu veredito com desdém e uma finalidade inquestionável. Essa ponte é velha demais, prefeito. Cheia de remendos e construída com técnicas ultrapassadas, com materiais que não resistem mais ao tempo, a correnteza do rio e a maresia constante. Ninguém da velha guarda, com seu conhecimento empírico, entende a complexidade do concreto pós-tensão, a fadiga dos materiais e as dinâmicas de erosão subterrânea que enfrentamos hoje. É um caso perdido, irrecuperável. O melhor e mais seguro para o erário público é demolir e construir uma nova. Qualquer outra tentativa seria um gasto inútil do dinheiro público e uma perda de tempo precioso, além de arriscada. O Dr. Armando zombava abertamente de qualquer sabedoria popular e da suposta ineficiência dos métodos antigos, descartando as sugestões de alguns moradores mais velhos que compartilhavam suas observações com um aceno impaciente e um sorriso de escárnio. Os olhos de Dona Elsa, que pareciam reviver a dor da injustiça passada, se encheram de uma tristeza profunda ao ver a desesperança nos rostos de seus vizinhos e a iminência da perda de um símbolo tão querido.
A ponte dos murmúrios era mais que concreto e aço. Era a memória viva de gerações, o elo entre o passado e o futuro de Águas Claras. Pedrinho, vendo a aflição em sua avó e a desesperança nos rostos dos vizinhos, encheu-se de uma coragem inesperada e, sem pensar duas vezes, se adiantou. Prefeito, minha avó pode ajudar. Ela entende de pontes como ninguém. Ela sabe tudo sobre como elas funcionam e como se mantêm de pé, mesmo as mais antigas. Um silêncio constrangedor pairou sobre a praça, rapidamente quebrado pelas gargalhadas trocistas do Dr. Armando Castro e de parte de sua equipe. Sua avó? Com todo o respeito, menino, isso não é receita de bolo da vovó, nem um conto de fadas para acalmar a população. Precisamos de engenharia de ponta, de cálculos precisos, de ensaios de materiais e de alta tecnologia para resolver um problema dessa magnitude, não de simpatia e chás de ervas. Os recursos são escassos, e o tempo é crítico. Não temos tempo para brincadeiras de criança ou para dar ouvidos a superstições de velhas. O prefeito Gomes, embora tentado a descartar a ideia de imediato para evitar mais ridículo, percebeu o olhar firme e quase suplicante de Dona Lúcia, sua secretária de longa data, que conhecia bem a perspicácia de Elsa, pois a havia visto em ação muitas vezes em problemas menores do vilarejo, sempre com soluções engenhosas e práticas. Um fio de curiosidade, ou talvez o puro desespero da situação, o fez hesitar e, relutante, convidou Dona Elsa para uma reunião na prefeitura, mais por formalidade para acalmar Pedrinho e a Dona Lúcia do que por qualquer fé real em uma solução miraculosa. Na pequena e abafada sala de reuniões da prefeitura, iluminada por uma única lâmpada incandescente que lutava para clarear o ambiente, Elsa, vestida em seu modesto vestido de chita e com as mãos repousadas sobre uma velha bolsa de crochê, sentou-se à mesa. Ela observava o quadro branco já coberto com equações complexas e diagramas de tensão que a equipe do Dr. Armando havia rascunhado com aparente convicção, mas sem sucesso. O ambiente era carregado de ceticismo, e por parte do Dr. Armando, de um desdém quase palpável, como se a presença da idosa fosse uma ofensa à sua erudição. Ele, com um sorriso condescendente e um tom desafiador, lançou seu derradeiro teste, esperando ver a velha senhora tropeçar em sua suposta ignorância. Bem, velhinha, já que o prodígio do seu neto insiste em sua genialidade, diga-me, sabe ao menos o que é uma integral tripla? Ou como se calcula a fadiga de um material sujeito a ciclos de estresse contínuos em uma estrutura secular como a Ponte dos Murmúrios? Porque é exatamente isso que estamos tentando resolver aqui há dias, e que sua sabedoria popular certamente não alcançaria com toda a sua simplicidade. Elsa, com uma dignidade que contrastava violentamente com a arrogância do jovem engenheiro, levantou-se lentamente e pegou um marcador do suporte na parede. Seus olhos castanhos, que já viram muitas primaveras e invernos, tinham um brilho de determinação que não combinava com a fragilidade esperada de sua idade, mas sim com a firmeza de quem detém um conhecimento profundo e inabalável. Sei o que é, e sei como resolver também, meu jovem. E sim, conheço muito bem o comportamento dos materiais ao longo de ciclos de estresse, especialmente aqueles que estão há um século sob a ação implacável da natureza, da correnteza do rio e da maresia daqui. Eu posso resolver isso sozinha. Sua voz era calma, firme, com uma profundidade que fez o burburinho de ceticismo cessar completamente e prendeu a atenção de todos na sala. Nenhuma hesitação, nenhum tremor. Ela começou a escrever no quadro branco com uma caligrafia elegante e precisa, desenhando diagramas e equações que se misturavam à perfeição. Números, símbolos matemáticos, cálculos complexos de engenharia estrutural, surgiam com uma fluidez e uma precisão que surpreenderam a todos na sala. A mão de Elsa, calejada pelo tempo e pelo trabalho da vida, deslizava como se estivesse a dançar em uma melodia familiar e esquecida, revelando uma maestria que desmentia completamente sua aparência modesta.
O prefeito Gomes, Dona Lúcia e até mesmo o doutor Armando observavam em silêncio atônito, a incredulidade inicial dando lugar a um espanto crescente e a um desconforto visível. Elsa não hesitava, não pausava para pensar. As equações se ramificavam como uma árvore da sabedoria, preenchendo o quadro em minutos, cada linha, cada número, uma peça perfeita de um quebra-cabeça que só ela parecia compreender em sua totalidade, uma sinfonia de lógica e experiência. Quando finalmente circulou um número no canto inferior direito do quadro, um resultado conclusivo, e se virou para a sala, a resposta, proferida com a simplicidade de um fato inquestionável, ecoou no silêncio pesado e tenso. Pronto. O problema da Ponte dos Murmúrios, senhoras e senhores, está intrinsecamente ligado à erosão subterrânea na Fundação Sul, que está sendo agravada pela interação geológica específica do solo argiloso com a água salobra do rio. O senhor desconsiderou a permeabilidade variável do solo sob a influência das marés, e o efeito corrosivo e contínuo da maresia sobre os antigos ferros de sustentação, e as estacas de madeira originais. Dr. Armando. Suas fórmulas genéricas, embora modernas e acadêmicas, não contemplam as especificidades da estrutura, dos materiais originais e do ambiente local, que têm sido afetados por décadas de forma única. O ponto de tensão crítico não é onde o senhor procurava, mas no encontro da carga principal com o ponto de maior fragilidade geológica e material, que só a observação a longo prazo revelaria. É um cálculo que exige não apenas conhecimento teórico aprofundado, mas observação meticulosa e experiência centenária. Castro ficou pálido, um misto de raiva, humilhação e uma sombra de medo em seu rosto. Era um detalhe que só alguém com profundo conhecimento do local, anos de observação atenta e experiência em estruturas antigas, poderia perceber. Uma sabedoria que não vinha apenas dos livros e dos softwares de simulação, mas da vivência, de um olhar aguçado para a natureza e seus caprichos, e de uma mente que havia dedicado uma vida inteira à engenharia. Dona Elsa, então com a voz embargada pela emoção, mas firme e carregada de uma coragem renovada, revelou sua história, a verdadeira Rosa Silva, a engenheira promissora, que teve sua carreira destruída por um antigo chefe, Cláudio Mendes. Ele, por pura ganância e para garantir um bônus por entrega rápida, ignorou meus alertas veementes sobre falhas estruturais em um projeto de ponte muito maior anos atrás, falsificou meus relatórios para se eximir da culpa, e me acusou publicamente pelo desabamento parcial, mesmo eu tendo alertado sobre o perigo. Perdi meu registro. Perdi minha carreira. Perdi todas as minhas economias para advogados. Perdi tudo, exceto o conhecimento que construí com tanto sacrifício. Nem a dignidade que me define. Ele é a única herança que ninguém pode roubar de mim. E por isso, ensinei tudo a Pedrinho, para que ele jamais seja vítima da ignorância ou da maldade dos homens. Ela produziu, de uma velha e surrada bolsa de crochê, cópias amareladas de seus relatórios originais, detalhando suas recomendações ignoradas e as provas irrefutáveis de sua inocência, documentos que nunca foram considerados na época por um sistema corrupto, mas que ela guardara como um tesouro por décadas, na esperança de um dia fazer justiça. O prefeito Gomes, envergonhado e profundamente tocado pela revelação e pela injustiça gritante, pediu perdão a Dona Elsa pela sua desconfiança inicial e pela forma como ela foi tratada. Vicente, o velho amigo de Elsa e um dos pilares mais respeitados da comunidade, que a conhecia desde a juventude e sempre suspeitou da farsa de Cláudio Mendes, prometeu que a ajudaria a reabrir seu caso no Conselho Regional de Engenharia e a limpar seu nome de uma vez por todas, custe o que custasse. A mídia local, alertada discretamente por Dona Lúcia, a secretária com o coração no lugar certo, e que sentia uma profunda admiração pela velha senhora, cobriu a história da idosa engenheira com grande repercussão, e a verdade sobre Cláudio Mendes, que continuava operando no setor da construção com seus métodos questionáveis, veio à tona.
assim como a inegável genialidade de Dona Elsa. Um escândalo que se espalhou como fogo por toda a região e além. O Dr. Armando Castro tentou se defender, mas as provas e a lógica irrefutável de Elsa expuseram sua superficialidade e arrogância para toda a comunidade e para o Conselho Regional de Engenharia. Aquele dia marcou o fim de sua reputação na região e ele foi afastado de seus projetos na prefeitura, sua imagem maculada pela humilhação pública e pela exposição de sua incompetência em lidar com a complexidade de estruturas antigas. A Ponte dos Murmúrios foi salva e, sob a supervisão atenta e sábia de Dona Elsa, foi restaurada com a maestria que só a sua experiência poderia oferecer, usando técnicas inovadoras que combinavam o melhor do conhecimento ancestral com a modernidade, garantindo a segurança e a longevidade da estrutura. Ela não apenas recuperou seu registro profissional e sua dignidade, que lhe haviam sido tão cruelmente roubadas há anos, mas se tornou a guardiã da sabedoria do vilarejo de Águas Claras, uma consultora indispensável para a prefeitura em todos os projetos de engenharia e uma inspiração viva para todos os moradores, jovens e velhos. Seu salário como consultora permitiu que ela e Pedrinho saíssem da pequena casa de Chita para um lar mais confortável, mas sem perder a simplicidade que amavam. Pedrinho, seu neto, seu maior orgulho, foi aceito em uma escola técnica de prestígio com bolsa integral, carregando o legado da avó com orgulho e brilhantismo, e prometendo honrar cada ensinamento com sua própria ética e inovação. Dona Elsa, impulsionada pela Dr. Roberta Campos, uma advogada especialista em direitos do consumidor e fraudes corporativas, que se interessou profundamente pelo seu caso após a repercussão na imprensa local, e que também representava os operários feridos no desabamento do passado causado por Cláudio Mendes, conseguiu reverter a injustiça contra ele. Cláudio Mendes foi processado e condenado por fraude, falsificação de documentos, negligência que resultou em lesões corporais e corrupção. Ele finalmente pagou pelos seus crimes, cumprindo pena e perdendo para sempre seu registro profissional, sua reputação e sua liberdade. Com o nome limpo e a justiça feita, Dona Elsa escreveu um livro, O Crochê e o Concreto. Lições de uma engenheira inesquecível, que se tornou um best-seller nacional, contando sua jornada de resiliência e a verdade sobre a injustiça que sofreu, ensinando que a experiência dos mais velhos é um tesouro inestimável e que a integridade, por mais que demore, prevalece. Ela sempre dizia, com um brilho sereno nos olhos e um sorriso de quem venceu a maior das batalhas: conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar de você. Use-o para o bem, para a verdade, para construir pontes de esperança e não para erguer muros de arrogância e mentira. E assim, Dona Elsa, a gentil senhora de Águas Claras, provou que o tempo não apaga o brilho da sabedoria, apenas o aprofunda, e que a verdadeira engenharia transcende fórmulas e cálculos, residindo na dignidade, na experiência, no amor e na fé inabalável de que a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Sua história ecoou por todo o país, inspirando gerações a valorizar a sabedoria ancestral, a lutar por aquilo que é justo e a nunca subestimar a força silenciosa de uma mulher. 3 anos se passaram desde a reconstrução da Ponte dos Murmúrios, agora carinhosamente rebatizada de Ponte da Sabedoria, um símbolo perene da resiliência de Dona Elsa e do espírito do vilarejo. Ela se erguia majestosa sobre o rio, conectando as duas margens com uma elegância e segurança que jamais tivera antes. A mais importante obra da carreira de Elsa. E desta vez, ela estava no comando completo desde o início. Vó, vem ver isso. É exatamente como calculamos. Perfeito, Pedrinho, agora um jovem de 15 anos, quase um homem, gritou do outro lado do canteiro de obras. Ele estava no último ano do ensino médio, já havia sido aceito em 3 prestigiadas universidades de engenharia na capital, e passava as tardes no canteiro, aprendendo com sua avó. Elsa caminhou até ele, seu capacete de segurança emoldurando o rosto agora mais sereno, carregando as plantas do projeto. Pedrinho apontava para a estrutura principal,
onde trabalhadores instalavam os últimos cabos de sustentação e finalizavam os detalhes. Nós calculamos, meu neto. Elsa corrigiu carinhosamente. Você ajudou em pelo menos 40% desse projeto. É nosso. Era verdade. Miguel havia trabalhado ao lado da mãe durante todo o desenvolvimento, aplicando tudo que havia aprendido e adicionando suas próprias ideias, que eram sempre acolhidas e desenvolvidas por Elsa. A ponte da sabedoria era deles dois. O prefeito Gomes e Vicente, que agora era consultor de projetos agrícolas e ambientais para a prefeitura, chegaram para a inspeção final, acompanhados por Dona Lúcia, que havia sido promovida a chefe de gabinete. A prefeitura de Águas Claras havia crescido em credibilidade nos últimos anos, e Dona Elsa era agora a diretora técnica de todos os projetos de infraestrutura da cidade, com uma equipe de jovens engenheiros sob sua supervisão, que a respeitavam profundamente. Dona Elsa, a imprensa está aqui para cobrir a inauguração, já estão posicionando as câmeras. Dona Lúcia avisou, sorrindo. Mas a ponte nem está pronta ainda, Lúcia. Elsa exclamou, um rubor nas faces. Está 98% pronta. E a senhora sabe como é. Sua história ainda gera muito interesse. Era verdade. Dona Elsa havia se tornado uma espécie de símbolo de superação e ética profissional em todo o Brasil. Seu livro, O Crochê e o Concreto, vendera milhares de exemplares. Ela dava palestras em universidades e empresas sobre ética profissional, resiliência e a importância de nunca desistir, sobre a valorização da experiência e o perigo da arrogância. Mas o que mais a orgulhava não era a fama ou o reconhecimento, era o impacto real que sua história havia tido. Depois do caso Cláudio Mendes, leis foram endurecidas sobre falsificação de documentos técnicos, e conselhos profissionais em todo o país criaram canais de denúncia protegida para evitar novas injustiças. Várias pessoas que haviam sofrido injustiças similares, inspiradas por Elsa, encontraram coragem para lutar e limparam seus nomes. Vó, Pedrinho a chamou, sua voz um pouco mais séria. Preciso te contar uma coisa. O que foi, meu amor? Elsa segurou a respiração. Sabia que esse momento chegaria, mas nunca estava preparada. Decidi qual universidade vou aceitar. Rosa sentiu um misto de orgulho e tristeza. Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Lágrimas brotaram em seus olhos. Seu neto iria para o outro lado do mundo, estudar na melhor universidade de engenharia do planeta. Mas ela também sabia que era o destino dele, o futuro que ela havia preparado com tanto sacrifício e amor. Você tem certeza, meu filho? Tenho, vó. Mas vou voltar, vou estudar, aprender tudo o que puder e voltar para construir coisas incríveis aqui no Brasil. Com você. Elsa o abraçou com força, permitindo que algumas lágrimas rolassem livremente pelo rosto. Você sempre foi meu maior orgulho, meu maior presente, Pedrinho. Minha ponte para o futuro. E você sempre foi minha heroína, vó. A mulher mais forte e sábia que conheço. A cerimônia de inauguração da Ponte da Sabedoria aconteceu 2 semanas depois. Milhares de pessoas compareceram, incluindo autoridades regionais, engenheiros de todo o país, e os 3 operários que haviam sido feridos na ponte anterior, amigos próximos de Elsa, que com a indenização de Cláudio Mendes, abriram uma empresa de consultoria em segurança de obras. Dona Elsa, Antônio disse durante a cerimônia, essa ponte é a prova de que, quando fazemos as coisas certas, construímos algo que dura para sempre. É a prova de que ética e competência sempre vencem no final. É a prova de que a verdade, por mais lenta que seja, sempre alcança a luz, ela respondeu, com um sorriso sereno. Quando chegou o momento de Dona Elsa fazer o discurso de inauguração, ela subiu ao palanque, seu coração batendo forte, mas a alma em paz. Olhou para a multidão. Viu Pedrinho na primeira fileira, Fernando e Vicente, sua equipe de engenheiros, os operários. Viu toda a jornada refletida naqueles rostos. Há alguns anos, ela começou,
Sua voz, amplificada pelos alto-falantes, ecoando por todo o vilarejo. Eu era uma mulher invisível, uma velha senhora que vendia doces na feira e tecia crochê. Ninguém sabia que eu já havia sido engenheira. Ninguém sabia que eu ensinava meu neto em casa, porque não podia pagar uma escola particular para ele. Ninguém sabia da dor da injustiça que eu carregava. A multidão estava em silêncio absoluto, pendurada em suas palavras. Mas eu nunca desisti. Nunca deixei a injustiça me definir. Continuei estudando, continuei ensinando meu neto, continuei acreditando que a verdade, por mais que demorasse, venceria. E hoje, estou aqui, inaugurando a Ponte da Sabedoria. Uma ponte que não é apenas estrutura de concreto e aço, é um símbolo. Um símbolo de que podemos reconstruir nossas vidas depois de desmoronar, de que podemos nos erguer depois de cair, de que a dignidade não depende de um cargo ou de um salário, mas sim do caráter. Os aplausos começaram, crescendo em intensidade, primeiro tímidos, depois ensurdecedores. Dedico essa ponte a todos que sofreram injustiças e continuaram lutando, a todos que foram subestimados e provaram seu valor, a todos que caíram 7 vezes e levantaram 8. As pessoas começaram a se levantar, a ovação se tornando ensurdecedora. E dedico especialmente ao meu neto, Pedrinho, que me ensinou que a criança que educamos hoje é a ponte mais forte para o futuro que queremos construir. Pedrinho estava chorando na primeira fileira, assim como a maioria das pessoas presentes. A história de Dona Elsa havia tocado milhões de corações porque era universal. Era sobre nunca desistir, sobre dignidade, sobre o poder transformador do conhecimento e do amor que transpassa gerações. Depois da cerimônia, quando as câmeras se foram e a multidão dispersou, Elsa e Pedrinho caminharam sozinhos pela ponte. O sol se punha no horizonte, tingindo tudo de dourado e rosa. Vó, lembra quando a gente não tinha nem dinheiro para comprar meus materiais escolares? Pedrinho perguntou. Lembro como se fosse ontem, meu amor. E agora você vai para o MIT, e eu construí uma ponte que vai durar 100 anos. Elsa parou no meio da ponte e olhou para o rio lá embaixo, sereno e forte. Sabe qual foi a ponte mais importante que construí, Pedrinho? Qual, vó? A ponte entre o desespero e a esperança, entre a humilhação e a dignidade, entre ser invisível e ser vista de verdade. Ela segurou o rosto do neto com carinho. E você foi meu engenheiro nessa construção. Você foi a força que me impulsionou a buscar essa verdade. Eles ficaram ali abraçados enquanto o sol desaparecia completamente, deixando para trás um céu estrelado. Duas pessoas que haviam começado com nada, exceto conhecimento, amor e determinação, e que haviam construído algo que nenhuma injustiça poderia destruir: dignidade, legado e esperança. A ponte da sabedoria se erguia majestosa ao fundo, iluminada por luzes que a faziam brilhar na noite, mais do que concreto e aço. Era o símbolo de que toda a tempestade passa, toda a noite termina, e depois da escuridão, sempre vem a luz. Dona Elsa, a faxineira invisível, terminara como a engenheira que ensinou um país inteiro que competência, ética e perseverança sempre triunfam sobre corrupção e arrogância. E seu neto Pedrinho, ele aprendeu a lição mais importante que qualquer educação pode oferecer: que conhecimento sem caráter é perigoso, mas conhecimento com dignidade pode mudar o mundo. Anos depois, quando Pedrinho se formou no MIT e voltou ao Brasil, a primeira coisa que fez foi projetar e construir uma escola técnica gratuita para crianças de baixa renda em Águas Claras, uma escola onde talentos como ele não ficassem escondidos, mas fossem descobertos, cultivados e inspirados por histórias como a de sua avó. E na entrada dessa escola, uma placa de bronze dizia, com as letras gravadas para sempre: conhecimento é a única herança que ninguém pode roubar de você. Dona Elsa Silva. A história de Dona Elsa e Pedrinho provou que, às vezes, as pessoas que o mundo considera invisíveis são as que têm mais a ensinar, que frequentemente aqueles que passam pelas maiores injustiças
se tornam os defensores mais fervorosos da justiça, e que no final, sempre no final, a verdade vence e a sabedoria é eternizada.